Muito boa tarde a todos e a todas, tanto aos presentes na sala, quanto aos que nos estão a ouvir e a ver via Skype. Portanto, muito boa tarde a todos. Vamos ter uma audição da Associação Animal, no âmbito da aplicabilidade da regulamentação da Lei 20/2019, de 22 de fevereiro, e a partir de um requerimento apresentado pela Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Tal como está estipulado para estas situações e para este tipo de audições, temos um tempo estimado em 45 minutos, sendo distribuído da seguinte forma: uma primeira apresentação feita pela requerente, neste caso a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, num tempo de 2 minutos, e depois uma intervenção inicial do requerido, neste caso concreto da Associação Animal, creio que por intervenção da doutora Rita Silva, Presidente da Direção da Associação, a quem desde já aproveito para cumprimentar e agradecer a presença, naturalmente, e depois temos um período de tempo dedicado à intervenção, uma ronda de intervenções pelos grupos parlamentares, com 3 minutos para cada e 2 minutos para deputados não inscritos. No final, uma resposta global do requerido, da representante da Associação Animal, num total máximo de 10 minutos. Assim iremos fazer, em conformidade com aquilo que foi distribuído e atempadamente dada a informação, e por isso vamos iniciar esta audição e, nesse sentido, passo a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sra. Deputada. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e hoje, obviamente, especialmente a Associação Animal e a senhora Rita Silva. O objetivo desta audição é número 1, salvaguardar e reforçar a necessidade da legislação estar a ser efetivamente implementada no que diz respeito à legislação de 2011 e a seguir à última legislação, que embora ainda não esteja regulamentada, isto ainda nos está, digamos assim, a exigir um acompanhamento mais e a necessidade de nós não apenas ouvirmos as organizações do Estado, mas nomeadamente e até essencialmente as associações e a sociedade civil. Aqui entra a Animal enquanto uma entidade fundamental, especialmente porque foi a Animal a responsável por uma petição que em 2018 recolheu mais de 20.500 assinaturas. E outro argumento é que a Associação Animal
conhece a realidade e até, se não estou em erro, tinha um projeto de constituição de um santuário onde estes animais poderiam eventualmente ser recebidos. Deputada, queira terminar, faz favor. Na audição do ICNF, o seu presidente garantiu-nos que neste exato momento são 22 animais que estão na posse dos 9 detentores. Embora em 2018 muito obrigado, a deputada. direção... Tem que terminar, peço desculpa. Tem que terminar, já ultrapassou largamente o tempo. 1 minuto. Em 2018, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária fez-nos referência a 28 circos e 79 exposições que reportavam a existência de 1.300 animais, entre eles macacos, elefantes, tigres, leões, ursos, Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem mesmo que terminar. Isso tudo. E eu só desejava que então a Associação Animal nos informasse se têm conhecimento das atuais condições nas quais estes animais que não estão a atuar se encontram e se têm Muito obrigado, Sr. Deputada. conhecimento de situações em que estes animais ainda estão a ser usados para eventual venda ilegal. Muito obrigado. Era isto. Tenho agora a palavra, em nome da Associação Animal, a Sra. Doutora Rita Silva, Presidente da Direção dessa mesma associação. Faz favor, Sr. Doutor. Sr. Presidente, faz favor. Está-me a ouvir? Muito gosto. Não a estamos a ouvir. Muito boa tarde. Sim, agora sim. Faz favor, faz favor. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço uma vez mais à senhora deputada Joacine Catar Moreira por ter referenciado a Animal para esta audição. Nós, de acordo com tudo o que sabemos e temos vindo a saber acerca dos animais que estão nos circos, nós fizemos uma investigação, conforme dissemos anteriormente quando fui ouvida também em sede de comissão. Nós explicámos que fizemos uma investigação muito intensiva entre 2003 e 2005, depois lançámos-la no final de 2005, e ela foi feita em 11 circos portugueses e 2 exposições circenses, e realmente o que se encontrou foi muito, muito mau. Acabámos por depois, devido a uma série de trabalho que fizemos até com as senhoras e os senhores deputados, acabou por se legislar por iniciativa do Governo, ou seja, o trabalho que fizemos foi com o Parlamento e também com o Governo. Acabou por se legislar em 2009
e legislou-se não só para o fim dos primatas não humanos em circos, e isso aconteceu, foi a única coisa que de facto foi cumprida. De facto, acabaram os primatas nos circos a partir daquela legislação, da saída daquela legislação, e depois houve também toda a restante legislação que, devo dizer que, a ter sido cumprida, neste momento já não existiriam animais nos circos, porque passaram 10 anos, 11 quase, e se realmente não tivesse havido a reprodução de animais dos anexos, conforme estava previsto e por aí fora, hoje teríamos o problema resolvido. O grave problema ao longo destes anos todos foi a falta de fiscalização e a total ineficácia, nomeadamente por parte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Eu gostaria também, a propósito da DGAV, de mencionar o seguinte, que a senhora deputada mencionou, e de facto para nós é muito importante mencionar também, porque é uma confusão. Não se entende, é de facto, e devemos ser sinceros e dizer, isto não é só em relação aos circos, é em relação a todos os temas relacionados com os animais. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária é de facto uma instituição do Estado que funciona muito, muito, muito mal. No próprio site da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária há, como deve haver, um registro público dos empresários, digamos assim, circenses. Esse ficheiro é datado de 2015 e quando se abre ele refere-se a 2019, o que não faz desde já sentido, não é verdade? Então não se entende. Portanto, ele está datado de 2015 e depois abrimos e fala em 2019. Fala-nos em várias dezenas, de empresários. E nós, como conhecemos mais ou menos a área, não é? Conseguimos distinguir aqueles que são empresários mesmo circenses dos outros que também têm animais e estão incluídos ali, mas que não são circos. E são, de facto, largas dezenas, não são de todo 9. As informações do ICNF e as informações da DGAV são absolutamente dispares, quer no número de animais, quer no número de empresários. Queremos crer que desde outubro de 2019, que foi exatamente quando está datada aquela lista, que nós não acreditamos que seja realmente de outubro de 2019, muito honestamente, até agora, junho de 2020, de repente aquelas pessoas todas não deixaram a sua atividade. Algumas, eventualmente, até por questões relacionadas com a pandemia, terão deixado, mas não tantas. Portanto, isto já é um problema. Não há como... portanto, além da legislação de 2009 não ter sido minimamente cumprida à parte daquilo que foi referido em relação aos primatas, que de facto foi, e tenho só que fazer uma correção, também não há ursos já desde 2007, que já não há ursos também, porque os últimos acabaram por falecer, e depois, entretanto, com a legislação de 2009, ficaram proibidos e, de facto, não há. E primatas a mesma coisa. De resto, infelizmente, desde os animais aquáticos até outros animais, eles continuam a existir. Aquilo que nós temos constatado, nomeadamente através das informações que nos chegam por parte da cidadania, pessoas que de repente veem um circo instalar-se na sua área. Obviamente estou a falar do cenário pré-pandemia, não é? Estou a falar de todo este tempo. A situação é a mesma, nada mudou. E pior, os animais, por exemplo, tigres, leões, que não podiam ser reproduzidos, continuaram a ser reproduzidos. Tanto assim que as pessoas eram convidadas a tirar uma fotografia com um bebê, não é? Com uma cria de leão ou de tigre ao colo, e mandavam-nos essas informações por um valor de 10 euros. As pessoas, quer dizer, aqueles animais não nasceram em 2009 ou antes de 2009. Ao longo destes anos todos foram sendo reproduzidos. E aquilo que nos preocupa é, onde é que estão esses animais todos? Como é que só existem 22 selvagens? Para onde é que foram os outros animais? Eu dou um exemplo. Victor Hugo Cardinali, que é o circo
enfim, o empresário circense mais rico do país, portanto, o circo dele é o mais rico, portanto, terá melhores condições, ainda que para nós e para os animais isso não faça grande diferença. Ele tinha 7 elefantes, neste momento tem 2. Será que todos faleceram? Não sabemos, porque tudo aquilo a que estas pessoas estavam obrigadas, quer ao registro, quer à chipagem, a própria criação de um cadastro nacional dos animais não aconteceu, não foi criado, o Portal Nacional idem, então continua a ser um bocadinho, se me permitem a expressão, terra sem lei. Portanto, as coisas vão-se fazendo, vão acontecendo. Nós achamos que é muito importante, sim, reconverter a indústria, portanto, aquela atividade. De forma nenhuma nos opomos ao circo, pelo contrário, o circo é um espetáculo maravilhoso que deve continuar, deve ser apoiado, incluindo pelo Estado, deve ser apoiado, sim, mas com certeza na sua vertente humana, porque já não faz sentido ter animais nos circos, sejam eles selvagens ou não. Eu sei que estamos a falar só de selvagens, mas a título de exemplo, se ainda tiver tempo para isso, posso falar de alguns países que legislaram sobre animais nos circos, nomeadamente até proibindo animais selvagens, nos 5 continentes. Enfim, falamos, por exemplo, da Alemanha, que proibiu em mais de 80 localidades, da Áustria, que proibiu nacionalmente os animais selvagens, a Bélgica, quase todos os animais selvagens, Bósnia e Herzegovina, proibição de todos os animais, Bulgária, proibição nacional de algumas espécies selvagens, Croácia, Chipre, Dinamarca, Eslovénia, Estónia, Finlândia, França, Escócia, Espanha, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Látvia, Macedónia, Malta, Noruega, Polónia, Reino Unido, República Checa, Roménia, Sérvia, Suécia, Ucrânia. Depois temos na América do Norte, Canadá e algumas proibições parciais em 29 estados dos Estados Unidos da América. Na América Latina, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru. Todos estes fizeram proibições parciais ou totais e algumas só de animais selvagens. Depois na Ásia temos a Índia, que proibiu algumas espécies, temos o Irão, que proibiu animais selvagens nacionalmente, Israel também da mesma forma, e o Líbano, que proibiu algumas espécies. Portanto, estamos a avançar, Singapura e Taiwan também, de animais selvagens e espécies protegidas. Portanto, nós estamos a avançar bastante, e Portugal, que é um país muito europeu, muito civilizado, muito à frente, se me permitem a expressão, em tantas coisas, continua nem sequer a fazer cumprir a legislação de 2009, quanto mais depois, e eu sou muito honesta, embora tenha sido na esteira de uma petição nossa, foi preocupante depois o resultado da legislação que saiu em 2019, em fevereiro de 2019, porque nos preocupou. Então, se a de 2009 nunca foi levada a sério, por assim dizer, o que é que nos garante que esta será? E eu recordo-me, por exemplo, do artigo 10º desta última, da Lei 20 de 2019, que fala no dever de colaboração. Será que tem estado a haver dever de colaboração? Nós temos indicações de que alguns proprietários de circos e detentores de animais não têm qualquer interesse em entregá-los. Isto é preocupante. Portanto, nós estamos muito preocupados com o que possa acontecer. Mas terá que terminar a intervenção, faz favor. Terminou o tempo disponível. Terminado. Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Passamos agora, então, à ronda de intervenções e passo a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Raquel Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada. 3 minutos de intervenção. Boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer à Presidente da Associação Animal por ter se disponibilizado a vir aqui hoje à nossa Comissão. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está atento a esta questão dos animais selvagens, como se poderá verificar até pelo projeto de lei que apresentou.
bem como que esse projeto de lei já ia no sentido de haver até algumas alterações ao decreto de lei, entretanto, em vigor, que era o 255/2009, o facto de o PS continuar a estar atento é também ter sido na governação do Partido Socialista que surgiu a Lei 20/2019. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PS está disponível para ouvir tudo e todos, para que assim possa, até porque nós temos uma audição do Sr. Ministro para a semana e, portanto, tudo aquilo que nós ouvirmos é uma mais-valia para depois podermos também até fazer algumas questões diretamente ao Sr. Ministro. E, portanto, eu só tenho que louvar o facto de ter estado aqui presente hoje e agradecer o seu contributo. De qualquer forma, eu gostaria, e porque há bocadinho referiu que havia aí um certo número, o facto de haver os 22 animais selvagens, pronto, que achava um bocadinho estranho haver esse número. Eu só queria perguntar se a Associação Animal fez alguma diligência concreta para que, de alguma forma, ter essa ideia de que se calhar não corresponderá à verdade. Isto porquê? Porque nós ontem também ouvimos, nesta mesma comissão, o Presidente do ICNF e, portanto, também para nós é importante, agora que temos aqui a Presidente da Associação Animal e que acho um bocadinho estranho essa quantidade desses animais, saber até que ponto é que houve um estudo ou houve alguma diligência feita da vossa parte. E, portanto, é essa a questão que eu deixo para que possa pronto, dar-nos mais elucidarmos um bocadinho mais acerca disso. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Hélia Correia, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar naturalmente a Presidente da Associação Animal, a doutora Rita Silva. Já tivemos a oportunidade de estar juntas noutras audições, nomeadamente no âmbito do grupo de trabalho da última legislatura dos animais em circo, e dizer, antes de fazer qualquer questão, que parece-nos um bocadinho extemporânea estas audições, dado que foi na última legislatura produzida e redigida a Lei número 20/2019. Estes requerimentos são de novembro de 2019, entretanto já discutimos aqui na Assembleia da República duas resoluções, uma do Bloco de Esquerda, uma do PAN, que recomenda ao Governo que realmente regulamente a Lei 20/2019, que já está em atraso, tinham de 180 dias para regulamentar e isso não foi feito. Ontem, como já foi aqui falado na audição do Sr. Presidente do ICNF, do Instituto de Conservação da Natureza e Floresta, ficamos a saber que realmente existem 9 detentores registados, com 22 animais nessa lista, animais de circo. No requerimento da Sra. Deputada Joacine, há aqui a referência à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, que refere que existem 1.300, assim é que é, animais. A Sra. Doutora, na última audição aqui nesta Assembleia, em maio de 2018, no grupo de trabalho dos animais em circo, deixou um número de que seriam aproximadamente 1000 animais, certamente que fizeram esse estudo. Aqui, hoje, o que nós pretendemos questionar é em quem é que, afinal, nós podemos confiar, quais são os números corretos. São os números que o Sr. Presidente do ICNF ontem nos deixou de 22 animais, são os números que a DGAL nos apresenta, ou que são indicados aqui no requerimento da Sra. Deputada não inscrita, de que existem 1.300 animais, ou então serão os números que a Sra. Doutora nos deixou em maio de 2018, quando nós discutíamos esta matéria aqui em sede do grupo de trabalho. Afinal, em quem é que nós podemos confiar? Porque alguma destas instituições deve ter o número correto, ou terá que fazer, e ficamos aqui sem saber quem é a instituição que deverá fazer este levantamento correto, para que depois também se possa fazer a análise correta dos números e para que realmente a entidade competente faça a fiscalização de tudo isto. E era esta questão que lhe queria deixar. E, mais uma vez, agradecer a sua presença e a sua disponibilidade para nos esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, em nome
Do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Queria agradecer também as questões trazidas pela Presidente Animal e queria começar por dizer que ontem, de facto, ouvimos o ICNF relativamente à aplicação da Lei 20/2019. Percebemos que não é de agora, ou seja, que já desde 2010 que o ICNF tem um âmbito de ação na questão dos animais em circos, os animais exóticos em circos, bastante relevante, mas de facto existe aqui uma grande confusão, tal como quem me antecedeu disse, relativamente aos números que temos em cima da mesa. Nós temos dados da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária bastante dispares daquilo que nos foi informado pelo ICNF ontem. Sabemos que, a partir do ICNF, só fará levantamento, de facto, dos animais exóticos e que será um levantamento parcial, mas ainda assim a discrepância é, de facto, grande. Pensando que os dados que nos são mostrados pela DGAV são relativos a 2019 e os do ICNF também 2019-2020, desde que a lei entrou em vigor. Por isso eu gostava de perguntar à Sra. Presidente da Animal se tem alguma ideia de porque é que existe esta discrepância entre estes diferentes números. Se terá alguma noção de porque é que cada entidade acaba por ter números bastante diferentes. Para além disso, uma das questões que aflorou também foi a questão da entrega dos animais de forma voluntária. Ontem também nos foi dito pelo Sr. Presidente que a maior parte dos detentores não demonstravam intenção de entrega dos animais. Ora, o que eu gostaria de perguntar é se, e conhecendo a atividade e muitos dos trabalhadores que trabalham com os animais nos circos, é se entende que existe alguma forma de fomentar esta entrega. Quer dizer, desde logo, a regulamentação da lei ajudaria, não é? E a reconversão que foi definida no âmbito do IFP e tudo isso, nós também solicitamos a presença do IFP nestas audições, sabemos que não tem agenda, responderá por escrito, mas era importante perceber de que forma é que se pode, de facto, fazer uma reconversão que não penalize estes trabalhadores e que garanta que os animais são também entregues e acabar por ter um caso de sucesso nesta reconversão. E por falar em caso de sucesso, gostaria de perceber se a nível internacional tem algum exemplo exatamente disto, de reconversão de trabalhadores que trabalhem com animais em circo e que acabaram por ter que entregar, porque já vários países fizeram limitações de algum tipo. Para além disso, e terminando, gostaria de questionar sobre, tendo a experiência relativamente à lei de 2009 e tendo estado bastante envolvida na sua construção, se nos quer deixar algum alerta relativamente à persecução desta e como é que agem em situações de ilegalidade, no caso da lei de 2009, e a atuação da administração, se nos conseguir dar conta dessas situações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Presidente da Associação Animal. Obviamente agradecer pelos esclarecimentos que já teve a bondade de nos prestar, bem como assim pelo trabalho desenvolvido pela Associação. No caso em concreto da audição de hoje, e pese embora aquele que já tinha sido o caminho que tem vindo a ser feito, quer por via da implementação da Lei 20/2019, que foi sem dúvida um marco para aquela que possa ser um caminho de reconversão destas atividades que supesa aqui os dois interesses em demanda, por um lado o interesse de salvaguardar o bem-estar animal e por outro a necessidade de reconversão profissional. Parece-nos que é de facto fundamental que a regulamentação acautele estes dois aspectos para que possa ser uma lei bem sucedida e não, obviamente, passarmos a ter aqui um conjunto de princípios que não passam de letra morta no papel.
No entanto, a par desta legislação, a par da Lei 20 de 2019, para a qual não só já aprovou, como foi aqui referido pela minha colega deputada do PSD, a questão dos projetos de resolução que foram aprovados recentemente por esta Comissão, precisamente para recomendar ao Governo que regulamente a legislação o mais breve possível, o que está relacionado com uma das preocupações que também retiramos da exposição, ou seja, que tem a ver com o número de animais, não só da sua exposição, mas também com a audição do ICNF, porque parece-nos até daquilo que têm sido os requerimentos apresentados aqui pelo PAN em nível de perguntas ao Governo, que há um decréscimo muito significativo do número de animais registados nos circos. E daquilo que é a percepção do trabalho que a Animal faz, gostaríamos de perceber a que fatores é que acham que se possa dever este decréscimo, se tem de facto a ver com a ausência de regulamentação da legislação, com a ausência de mecanismos eficazes de controlo, até porque nós temos nota de que há alguns animais que são apreendidos e cujo fiel depositário continua a ser o seu proprietário, portanto parece-nos manifestamente incompreensível que nessa circunstância os animais possam até depois não ser de alguma forma monitorizados, não se compreende como é que depois não há aqui um acompanhar daquilo que é o bem-estar do animal durante todo este processo. Portanto, queríamos perceber da vossa percepção, até pelas denúncias que vos possam chegar, como é que olham para esta questão. Por outro lado, dar nota também que há aqui uma outra omissão para a qual o PAN já tem vindo a alertar, que tem a ver com a questão da omissão na nossa legislação das condições de bem-estar animal. Portanto, a legislação é neste momento completamente omissa, ao arrepio daquilo que é a diretiva comunitária e, portanto, parece-nos que também, enquanto vigorar esta moratória, também esta questão tem que ser acautelada. E parece-nos que uma das dimensões da atuação da Animal é também, de alguma forma, o encaminhamento e o tratamento destas denúncias que vão chegando relativamente à falta de condições nos circos e também naquilo que é o transporte dos animais selvagens, pelo que também nesse sentido gostaríamos de perceber um pouco mais da vossa experiência para darem aqui nota à Comissão se têm ou não, ou se continuam ou não a ter muitos casos desta natureza. E por fim, dar nota de um aspecto que referiu, que tem a ver com a questão dos santuários. Por âmbito do Orçamento de Estado conseguimos aprovar uma proposta do PAN precisamente para que seja criado um regime jurídico dos santuários em Portugal, uma vez que é manifestamente omisso na nossa legislação e, portanto, vamos obviamente bater-nos para que o Governo implemente o mais depressa possível esta legislação, para que então os animais que sejam apreendidos possam ser encaminhados para santuários, ao invés de ficarem apreendidos à guarda do seu fiel depositário, do seu proprietário neste caso. Portanto, gostaríamos de ver esclarecidas algumas destas questões e agradecemos mais uma vez os esclarecimentos que nos possa prestar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, para uma intervenção de 2 minutos. Faz favor, Sra. Deputada. Sim, senhora, portanto, eu iria novamente agradecer à senhora Rita Silva pela disponibilidade em estar aqui hoje. Esta não regulamentação da lei, ela tem originado a que muitos circos se antecipem a doar ou a vender os seus animais, nomeadamente a outros da Europa. Tem algum conhecimento e, na sua ótica, que medida legislativa ou que recomendação poderia ser feita hoje para evitar isto?
obviamente que não há uma efetiva fiscalização. E nós, queira terminar, faz favor. Ontem, Queira terminar, faz favor. Já ultrapassou o tempo. Sim, senhora. Nós, ainda ontem, ouvimos o presidente do ICNF referir que até 2025 há altas hipóteses de muitos destes animais que precisam de ser entregues já terem ido na sua ótica o que é que se pode fazer. Muito obrigado, Sra. Para Deputada. onde deveriam ser encaminhados estes animais de maneira salva. Muito obrigado, Sra. Deputada. Já se percebeu. Lhes ida. Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco uma questão agora ao plenário, que é, temos uma solicitação da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, com a intenção de fazer intervenção, tal qual ontem coloquei ao plenário. Coloco novamente, o plenário é soberano nessa decisão. Se há algum grupo parlamentar ou a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira tem alguma observação a fazer em relação a esta solicitação, faz favor de o dizer. Se nada for dito, subentendo que estão de acordo que faça a intervenção. Esta mesma questão coloco também à Sra. Deputada Joacine. Parece-me haver esta aceitação, por isso, Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, faz favor de intervir por um período de 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Agradeço também por me darem a oportunidade de intervir, serei muito rápida. Queria começar por agradecer, obviamente, a participação da Animal e na pessoa da sua Presidente, a Rita Silva. Agradecer todo o trabalho que tem sido desenvolvido pela Associação, que tem sido, de facto, muito meritório naquilo que é a proteção e a luta pelos direitos dos animais. Relativamente à Lei 20 de 2019, obviamente que esta podia ter ido mais longe e que há sempre coisas a fazer melhor. Participei ou acompanhei de muito perto este processo legislativo e foi um processo que foi difícil e foi moroso. Ainda assim, acho que foi um passo positivo ter-se conseguido esta aprovação. Agora, é de facto muito preocupante a circunstância da regulamentação ainda não ter sido publicada e de facto deixa-nos aqui num impasse e parece que há aqui uma vontade de atrasar portanto, a aplicação da lei e é algo que temos que estar muito atentos. Eu queria fazer apenas uma pergunta, que é do ponto de vista da Animal, o que é absolutamente fundamental que conste nesta regulamentação para acautelar ao máximo a proteção dos animais e o seu bem-estar? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra a Sra. Presidente da Direção da Associação Animal para uma intervenção final de, no máximo, 10 minutos. Faz favor, Sra. Presidente. Faz favor. Muito obrigada. Estamos aqui com um delay. Ok. Muito obrigada. E pelas questões eu apontei todas, vou tentar responder a todas com a maior brevidade possível. Há uma questão sobre... A primeira questão é se nós fizemos diligências para saber se são mesmo 22 animais ou não. Muito honestamente, nós, especialmente, como poderão imaginar, desde que fizemos aquela investigação e desde que a expusemos, não somos minimamente bem-vindos no circo. De modo que, sempre que temos informações, elas são informações ou oficiais ou então a partir de pessoas que nos trazem. Portanto, não temos de forma nenhuma como saber. Pela seguinte razão também, mesmo que fôssemos visitar os circos, há muito
muitos empresários que têm quintas onde mantêm os restantes animais que não estão, entre aspas, a trabalhar. Portanto, não há como saber os números exatos, a não ser que realmente se funcionassem as instituições. A única diligência que sempre fizemos, repetidamente, foi a pergunta aliás, até chegámos a pedir a grupos parlamentares para colocarem a pergunta ao Governo, e as respostas que vieram sempre ao longo destes anos por parte da DGAV foram as que já conhecemos. Portanto, essas são as nossas diligências. Colocar as perguntas diretamente, a DGAV nunca nos responde, ou responde com não respostas, ou da forma como expliquei. Em relação depois à próxima pergunta, que tem a ver também com a questão dos números, portanto as questões têm quase todas a ver com os números, nós também não temos uma explicação, aliás não nos parece que haja uma explicação, a não ser a falta de competência das instituições para este caso, porque não é possível não é simplesmente possível, a não ser que tivesse acontecido uma desgraça, mas saber-se ia, que morressem tantos animais, porque não é uma diferença nem de uma dezena, é uma diferença muito grande. Portanto, preocupa-nos realmente esta discrepância. Eu quero só deixar claro, a propósito desta questão, que os números que nós apresentámos quando estivemos aí na comissão foram os números que eram os oficiais da DGAV, não são números da Animal. Nós não temos como contar todos os animais pelas razões anteriormente explanadas. Questionam-nos também como queremos que podemos, enfim, em quem é que podemos confiar, quem é que tem que fazer este levantamento. A verdade é que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, conforme referi antes, funciona muito mal em todas as áreas da proteção dos animais, muito, muito mal. Aliás, basta ver o seu sítio na internet, que não está minimamente atualizado e que deveria ter informações públicas que não tem. Não nos parece fiável, de facto, aquilo que depois o ICNF nos diz é totalmente diferente. Sim, é verdade que o ICNF é responsável quer pelos animais que fazem parte da Convenção CITES, quer pelos outros exóticos, mas parece que depois não há também um cruzamento de dados entre as duas instituições, o que é só estranho, porque cabe a ambas as instituições fiscalizar estes locais. Portanto, eu não sei responder em quem podemos confiar. Honestamente, o nosso nível de confiança está bastante baixo. Os dados são totalmente díspares. E isso passa para a questão seguinte, que é se eu tenho ideia da razão da discrepância, e a única razão que eu consigo encontrar é a ineficácia e a inoperância das instituições, porque não faz sentido. Não faz sentido, para nós não faz sentido e preocupa-nos grandemente. E, na verdade, não é uma questão nova, não é uma situação nova. Como devemos, então, fomentar, qual é a nossa opinião sobre como devemos fomentar a entrega sem penalizar trabalhadores, claro, e até dando exemplos de outros países. A verdade é que não há propriamente respostas que deixem toda a gente contente. Isso não vai acontecer. Não podemos esquecer que, e eu digo isto mesmo que pareça estranho, porque nós trabalhamos pela defesa dos animais e, portanto, essa é o nosso modo principal, mas a verdade é que nós temos noção de que estas pessoas têm uma ligação afetiva, independentemente de nós concordarmos com ela ou não. Temos que ter o bom senso de perceber que há uma ligação e que, de facto, para estas pessoas que viveram muitos anos com estes animais e que os criaram e que, da sua forma que nós consideramos inadequada, mas da sua forma cuidaram deles e acreditam que estavam a fazer o melhor, a verdade é que há uma resistência grande. Aliás, há muitos, eu própria fui alvo de violência várias vezes por parte destas pessoas, porque as pessoas veem a sua subsistência e aquilo que é até a sua tradição a ser posta em causa. Portanto, às vezes não reagem da melhor forma.
Aquilo que nós temos visto com outros colegas noutros países, aquilo que nos têm reportado, é que de facto há um trabalho conjunto entre as organizações e os governos dos países, independentemente de estarem regionalizados ou não, às vezes é por regiões. Por exemplo, aqui em Espanha nós temos trabalhado, fazemos parte também de uma plataforma lá e temos trabalhado por região autónoma e de facto tem mesmo a ver com a colaboração e com a fomentação não só de um melhor portanto, de melhores condições de funcionamento para o circo, para que possam investir em números novos, para que possam ter melhores condições para os trabalhadores humanos. E tem sido isso. Claro que há países onde a coisa é mais complicada do que noutros. Não há uma resposta certa. Gostaria muito que houvesse, mas não. Agora, se realmente for verdade que só existem 22 animais, então é facílimo de os recolocar e a Animal, mais uma vez, coloca-se inteiramente à disposição para ajudar nisto, para fazer contactos internacionais, para enviarmos os animais para santuários. Não há santuários de animais selvagens aqui em Portugal. E não se constroem de hoje para amanhã. É muito, muito dinheiro. A Animal teve um projeto, é verdade, milionário. Não tivemos qualquer apoio, é uma coisa que não está esquecida, mas que não vai acontecer agora. Portanto, é preciso muito, muito dinheiro. E, felizmente, nós já conseguimos enviar alguns animais para santuários, nomeadamente 4 animais, 4 felinos, que, enfim, depois um acabou por falecer, mas que eram de um circo abandonado. E conseguimos, através da colaboração com os colegas estrangeiros. E temos muitos contactos de santuários noutros locais, até em locais onde estes animais, enfim, seguramente em que seria um habitat mais próximo do deles, dentro daquilo que fosse possível. Portanto, nós colocamos mais uma vez à disposição para isso. Se forem realmente 22, então é muito, muito simples. A verdade é essa, e nós estamos inteiramente à disposição para explicar como é que funciona todo o processo, porque é um processo não só muito dispendioso, mas também moroso, e podia arranjar-se uma forma de dividir as despesas entre a angariação de fundos das organizações e o próprio Estado, e nós estamos perfeitamente abertas a isso. Quanto à regulamentação, estou a tentar responder a tudo. Quanto à regulamentação, o que é que achamos que deve acautelar no que concerne à reconversão? É um pouco como o que eu disse antes, é importante que se converse com estas pessoas e que se perceba quais são as suas necessidades e como apoiá-las. Pela nossa parte, só mesmo em relação aos animais é que podemos ajudar. A razão para o decréscimo não sabemos, mas o mais provável é que os animais tenham sido vendidos quer a outros circos, quer, o que nos parece mais provável, a parques zoológicos. Esta informação só poderá ser dada pelo ICNF, que deveria ter todas as indicações a este respeito, porque o registro dos animais tem que passar de um proprietário para o outro. E isto é preocupante, até porque há muitos casos de parques zoológicos envolvidos em tráfico de animais. Portanto, é preciso controlar também isso. Alguém perguntou também, uma das senhoras perguntou o que é que achámos que levou a esta ineficácia toda da aplicação da legislação de 2009, e mais uma vez foi realmente a falta de fiscalização. Creio que foi a senhora deputada Inês Real que mencionou, e muito bem, a questão dos animais, quando há, muito de vez em quando, aquelas ações até muitas vezes da GNR de fiscalização, em que vão e fiscalizam, fazem uma operação, por exemplo, fiscalizam uma série de circos de seguida e fazem algumas apreensões. Quem prevarica acaba sempre por ficar fiel depositário dos animais apreendidos. Portanto, é o mesmo que não acontecer nada, porque os animais não têm para onde ir. E aí, mais uma vez, nós oferecemos sempre a nossa ajuda. As denúncias têm sido, ao longo destes anos todos, constantes. Nós passamos-las sempre, também aproveito para responder já a outra pergunta, passamos-las sempre às autoridades policiais, que são quem tem competência para fiscalizar, e a autoridades veterinárias, ambas, quer as policiais, quer as veterinárias. E nós recebemos respostas surreais das autoridades. Surreais.
coisas como... Nós já chegámos ao ponto de ouvir... Sr. Presidente, peço desculpa. Vou terminar. Vai ter que terminar, é que nós temos a hora plenária às 15 horas. Perdão? Temos sequência de trabalho agora às 15 horas e por isso a minha... Pronto, já tivemos respostas muito, muito desagradáveis e muito pouco corretas por parte das autoridades. Portanto, mais uma vez, termino colocando-nos à inteira disposição para o que for necessário. Tentei responder a tudo, mas a verdade é que se continuarmos com esta ineficácia, dificilmente se vai fazer cumprir o que quer que seja, ainda que seja regulamentado o quanto antes. Muito obrigada e, mais uma vez, muito obrigado pela anuência ao convite e foi com todo o gosto que ouvimos. Senhoras e senhores deputados, está terminada esta audição. Vamos para o resto do dia. Até já. Um bom dia para todos e todas.